do lado de vocês, há uma vantagem de que, em função também da própria dinâmica do judiciário, esses processos já de algum tempo são digitalizados. Perfeito. Talvez processos muito mais antigos vocês não tenham acesso ainda. E talvez... Tem um desafio maior. O pulo do gato seja como é que a gente acessa esses. Perfeito. E aí ver a viabilidade. Será que o valor que está ali compensa o investimento? Perfeito. E tal? Mas vocês já têm essa vantagem, Sim. essa informatização, né? A chamada digitalização do judiciário. A tendência é que vocês tenham mais possibilidades de ampliar mercado. A partir de hoje vocês estão dentro de um nicho. Interessa a vocês encontrar possibilidades noutros, uma vez que vocês com certeza continuam jogando dados fora. Sim, sem dúvida. Porque vocês estão olhando ali o processo, tem muito mais coisa do que só um valor a receber. Muito. Vocês estão vendo oportunidades ali. Tem margem para isso, uma vez que vocês já estão lá dentro do sistema? Pô, ótima pergunta e ótimas colocações a respeito da evolução tecnológica. Eu acho que eu posso pincelar um pouco, né, na minha resposta. Vou começar pela sua última provocação, que sim, a gente hoje é nichado, especializado nessa parte, mas o nosso macro aqui, o que a gente olha é dominar a monetização da cadeia de ativos judiciais. A gente está falando de uma ponta da cadeia. É um pedacinho. Um pedacinho que é o final, né? Se você pensar que o processo ele leva até 20 anos, é uma eternidade, a gente está trabalhando em casos que até já acabaram, mas muitos tem um já valor ali. E tem um resíduo a ser... Tem um resíduo, que a gente pede o desarquivamento de processo, que então a gente trabalha uma coisa que eventualmente já passou até dos olhos do mercado, que não é o precatório que está expedido. Depois a gente pode explicar um pouco mais, que é um pouco técnico, mas hoje é um mercado sangrento, vamos dizer assim, esse final do processo. O nosso já meio que passou batido, ninguém mais está olhando porque são processos arquivados. Então, dado que a gente quer dominar a cadeia de monetização de ativo judicial, a gente consegue, com esses dados que a gente hoje não aproveita, identificar quem são os escritórios que estão mais fazendo esse tipo de ação, para ver se eles precisam de um financiamento, porque às vezes só ficam no sucesso da operação, porque não, às vezes, dar um fôlego de caixa para esse escritório de advocacia conseguir se manter, porque ele tem os custos, os advogados têm os seus custos, o escritório, o advogado, o estagiário. Advogado custa caro, não é igual jornalista. Jornalista é um negócio muito barato. Mas não, barato, tem muito valor e eu acho que muitas vezes o resultado financeiro dessas profissões, principalmente do advogado, fica pendurado anos. Então, porque está atrelado a essa concretização que talvez nunca venha, né? Perfeito. E às vezes quando vem ainda eles comem bola quando acabou o jogo, é só eles comemorar, eles conseguem ali uma expulsão que anula o jogo, sabe? E deixa um valor esquecido ali. Então, assim, dá pra gente trabalhar, né, o macro e olhando mais para trás nessa cadeia da monetização Sim. do ativo judicial, não só na recuperação desses valores, mas no curso do processo, uma parte ela tem que depositar esse valor, né? Ela tem o desembolso. Então, assim, e acho que essa parte da tecnologia que você colocou, que é muito importante, eu vivi na pele, né, quando eu estava nos escritórios de advocacia, que eram os processos físicos. Eu fui o estagiário barriga no balcão, que ia no fórum, pedia o processo, falava o número, mandava, tirava foto, e aquilo a gente levava para um acervo, um relatório à mão e tudo mais. Então, assim, a probabilidade de você encontrar esse trabalho que nós fazemos hoje, quando eram processos físicos, eram muito pequenas. Porque você tinha que pedir processo a processo, folhear, às vezes, 1 milhão de páginas, que são 30 volumes de processo, 40 volumes de processo, para ver se em algum lugar no processo tem um alvará pendurado que o advogado precisava destacar, pedir o levantamento. Então, hoje, com a digitalização, que você falou, a informatização de 2014 para cá, ficou muito mais fácil. Então, mesmo os processos que não nasceram eletrônicos, que a partir de 2014, salvo engano, eles começaram 100% eletrônicos. Então, ele é mais fácil de ler, eles já são PDFs, né, que dão para ler. Mas hoje a nossa tecnologia hoje é capaz, né, com inteligência artificial, de ler até coisas escritas à mão. Então, simplificou. Então, a gente consegue ver os processos mais antigos. Pensando, você mencionou que o desejo de vocês é que mais adiante as pessoas possam fazer a consulta e que vocês, de maneira personalizada, tragam ali um extrato Perfeito. Da vida dela. Parto, então, do pressuposto de que hoje vocês têm uma atuação completamente ativa. Se não houver o contato de vocês com o consumidor, não é um caminho de mão contrária, a menos que venha em lote. Tem um escritório que tem lá um volume X de processo, entrega na sua mão e diz, sejam felizes. É uma coisa.
Fora isso, é o que vocês identificam. Não existe um caminho para quem está nos assistindo agora e está sentado no sofá, desesperado. Puxa, será talvez alguma quirera para receber? Não tem como acionar vocês. Ainda é algo a construir como futuro da empresa. Perfeito. Eu acho que, para não dizer que 100% é ativo nosso, às vezes no boca a boca, um indica o outro e aí eles pedem para nós consultarmos a nossa base. Então, se uma pessoa ali, um primo, já entrou com uma ação trabalhista... É uma coisa muito mais no âmbito pessoal do que propriamente para o mercado. Para o mercado. Nós temos até no site um campo que se a pessoa já ingressou com alguma ação... Deixa o endereço judicial. do site, então, por favor. Então tá bom. Eu vou deixar www.localizavalor.com.br. Então, se você acha que você pode ter uma quirera, você vai entrar lá, o Gustavo vai responder você, dizendo que vocês vão ficar milionários juntos. Perfeito. Nossa ideia é fazer com que pelo menos o valor... Alguma coisa né? venha... Porque, assim, não importa se é pouco ou muito, acho que esse é um grande ponto sobre o que é devido, né? Porque não importa se é muito ou se é pouco, e até o muito e pouco é relativo. Perfeito. Né? A depender de quem for, pode ser uma fortuna, um valor que para outro é ínfimo. Mas é porque aquilo é devido e, de alguma maneira, o sistema falhou no processo de entregar a quem de direito aquele valor. Então é muito legal isso que vocês fazem. É negócio, é um empreendimento, vocês ganham dinheiro com isso, tá tudo certo. Mas é muito bacana porque, no fim, a premissa é também fazer com que aquilo que você, como premissa, né, na sua formação se propôs, Sim. você consegue viabilizar, que é garantir que aquilo que é de alguém vá para a mão daquela pessoa, independentemente do montante. Perfeito. É uma questão conceitual, é uma questão do que é certo, né? Então, o advogado ele tem o dever, né, de defender, né, o seu cliente até o final, né, e prover todos os direitos que são ali, né, assegurados pela nossa legislação, pela nossa Constituição. Então, era uma dor muito grande que a gente via, ainda é, né? E eu acho que com esse judiciário atolado, o nosso trabalho também é facilitar esse tipo de... E aí, me conta uma coisa. Eu imagino que você tem uma porção de histórias curiosas sobre quem recuperou algum valor e etc. Tem uma para contar pra gente? Estamos chegando no final aqui do nosso papo, mas eu gosto de gente, então eu quero saber... Eu morro de ter uma preguiça gigantesca da humanidade, mas eu gosto de pessoas, eu não sei porquê. Então, queria que você me contasse um pouco. Tem alguma história curiosa de algum processo que vocês iniciaram e que, pô, te surpreende? Tem. Acho que são inúmeras, como você falou, porque sempre você vê o impacto, você vê depoimentos, a gente tem diversos, né? São vidas, são coisas devidas, literalmente. E nós, teve um que foi marcante, que foi o cliente nosso, Michelangelo, foi o maior valor que nós recuperamos. Ele, com o valor que nós recuperamos, ele quitou a casa dele, que já estava todo enroscado, e ele falou, poxa, esse dinheiro, né, veio numa excelente hora, graças a Deus vocês entraram na minha vida. Então, esse foi o mais marcante, mas em termos de legado, o que nos marcou muito foi o nosso começo de trabalho coincidiu com as tragédias do Rio Grande do Sul. Tá. E que foram, né, os nossos sócios lá que originaram... Completamos um ano agora. Completamos um ano agora. Então, acho que nesse momento em que nós encontrávamos valores para as pessoas, né, que tinham valores esquecidos em processos lá, né, no Rio Grande do Sul, no estado como um todo, esses valores foram mais do que bem-vindos na melhor hora possível. Então, a gratidão, acho que das pessoas, mas também da nossa empresa como o impacto que a gente gerou da reintrodução desses valores. Então, acho que foi isso. Acho que esses são os Olha aqui.